Graça e paz, igreja. Vamos consagrar o culto a Deus, para que Deus esteja conosco aqui nessa noite, iniciando mais um domingo, adorando a Deus. Senhor amado, meu Pai, estamos aqui, Pai. Cada coração aqui, cada alma, Pai, entregando nosso lar para o Senhor, meu Deus. Senhor maravilhoso, desce o céu aqui nessa noite, Pai. Senhor, estamos aqui, seus servos, Pai, entregando a nossa adoração, Pai, e também transmitindo aqui nessa live, para que mais e mais pessoas, Pai, possam escutar sobre a Sua palavra, que é a única palavra verdadeira, meu Deus. Senhor maravilhoso, Senhor Espírito Santo, esteja conosco, Pai, nos dê a direção, nos dê a palavra, meu Deus, em nome de Jesus, Pai. Amém. Irmãos, abra a Bíblia em Provérbios, capítulo de número 4, versículo de número 23. Provérbios, capítulo 4, versículo 23. Essa é a palavra que Deus colocou no meu coração essa noite. Amém, igreja? Sobretudo, o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Eu estudei uma reflexão aqui, igreja, sobre esse versículo, sobre os nossos pensamentos, que são traiçoeiros. Se alguém faz algo de errado contra nós, pensamos em vingança, e nós não iremos facilmente escutar a voz do Espírito Santo. Não podemos nos alimentar por esses pensamentos, deixando que eles penetrem no nosso coração. Guarde seu coração para que ele nunca seja habitado por sentimentos ruins. Encha seu coração de amor, gratidão, compaixão, e assim não sobrará lugar para os maus pensamentos. Então fala aqui, irmãos, para que a gente deixe que o Espírito Santo sobreponha sobre a vontade da carne. Porque todos nós somos falhos, mas com a direção de Deus, do Espírito Santo, Ele nos deixando tocar, a gente, nos deixando tocar, vamos ter uma boa direção, próspera aqui na terra, e a nossa missão que é falir o inferno. Graças, Pai. Quero dar a oportunidade para mim transmitir o que Deus colocar no seu coração. Paz, igreja. Boa noite. Não sabia o que eu iria ler até agora, mas eu não sabia a Bíblia lá em Salmos 91. Mas eu sou nova em Cristo Jesus, então eu ainda estou estudando a palavra, eu não conheço muito, mas o pouco que a gente conhece já toca o coração, não é verdade? E eu
espero que até quando Deus permitir eu consiga estudar essa palavra e levar para o meu coração. Mas vamos lá. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi ao Senhor, Ele é o meu Deus e o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele eu confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás o espanto noturno, nem seta que voe de dia, glória a Deus. Nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque os seus anjos dará ordem a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tão encarecidamente me amou, também eu o louvarei. Poloei num alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e glorificarei. Dar-lhe abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. É uma promessa, né, irmãos, muito linda. E, inclusive, essa Bíblia de promessas que eu ganhei da pastora Claudineia é uma maravilha. Todas as promessas estão grifadas. E é perfeito a gente ver o amor de Deus. E acho que na oportunidade passada que eu vim aqui, eu também falei sobre o amor de Jesus. E depois que eu conheci quem é Jesus, através de Jesus. Então, para a gente ter todas essas promessas que Ele dá aqui para nós no Salmo 91, nós precisamos estar habitando no esconderijo do Altíssimo e não somente deixar a Bíblia aberta lá na estante neste salmo, achando que vai trazer algum benefício, enfim, vai fazer uma mágica lá e vai salvar a gente. Não, a gente tem que estar habitando no esconderijo, estando presente, estando aqui na presença, na glória e glorificando o nome dEle. E é isso que nós viemos fazer hoje aqui, glorificar e santificar o nome de Deus, adorar a Ele, louvar a Ele e bendizer o nome dEle. Oh Senhor, estamos aqui, Pai, para lhe agradecer pela nossa semana e agradecer, Senhor, porque está iniciando uma nova semana. Eu só tenho a lhe agradecer, meu Pai, por estar presente todos os dias, por ter tido misericórdia, ter tido piedade de nós, estar nos levando no caminho certo, Pai. Todos os seus caminhos são perfeitos, são agradáveis, Senhor. Continua nos levando, Pai, em nome de Jesus, nos direcionando, Pai, trazendo seu Espírito Santo Consolador para nos levar na sua direção, Senhor, em nome de Jesus. Agradecemos, Pai. Amém. Obrigada pela oportunidade. Glória a Deus, igreja. Na palavra, né, que fala sobre a segurança daqueles que se refugiam em Deus, né? Vou dar a oportunidade para a Mariana. Amém. Glórias a Deus. A paz do Senhor a todos que aqui estão. Amém. E na live que estão nos ouvindo. É muito bom estar aqui. Um dia maravilhoso, né? Eu sei que o Espírito Santo vem nos visitar nesta noite, porque não é só aqui dentro da casa do Senhor, mas nossos lares, quando estamos na rua, caminhando, falando de Jesus, falando para as pessoas do amor dele. Porque lá na palavra de Jeremias 33 fala, né? Que é para nós clamar, que ele vai anunciar, que ele vai nos responder coisas grandes e ocultas que não sabemos. Então, que nós possamos, para nós receber tudo isso, nós temos que estar
intactos na frente, na presença do Senhor, indo buscar Ele, não sendo soberbos, não sendo orgulhosos, não sendo mentirosos, porque a palavra fala que os feiticeiros, que os mentirosos, principalmente os mentirosos, não herdarão os céus. Então que nós possamos limpar o nosso eu, olhar para nós mesmos e nos purificar do Espírito Santo e receber Ele todos os dias no nosso coração. Que Ele não venha nos entristecer, que não venhamos entristecer o Espírito Santo, mas sim que Ele venha se alegrar conosco todos os dias. Amém, irmãos? A glórias a Deus. Eu quero louvar o hino. Aleluia, santo, santo é teu nome. Graças a Deus, gratidamos. Da harpa. Lá, eu marquei aqui, irmãos, tá? Para não me perder aqui, né? No 432, amém? Quero que os irmãos me ajudem, por favor. Minha garganta não está muito bem hoje, estou com muita tosse seca. Mas o que vai fazer o trabalho aqui é o Espírito Santo, amém? Porque antes que nós diminuímos cada vez mais, vai agradar a Deus e Ele vai crescer cada vez mais em nós, amém? Minha vida seja assim, consagrada a Ti, Senhor, possa sempre Tu por mim operar o Teu amor, a minha alma lava, Salvador, no Teu sangue puro carmesim. Minha vida chora para ser, Senhor, Tua para sempre sim. Que meus pés somente vão onde os santos possam ir, numa eterna canção. Minha voz se faz ouvir, a minha alma lava, Salvador, no Teu sangue puro carmesim. Minha vida toma para ser, Senhor, Tua para sempre sim. Aleluia. Seja o meu tempo já consagrado em Teu labor, que meus lábios, Jeová, falem só do Teu amor, a minha alma lava, Salvador, no Teu sangue puro carmesim. Minha vida toma para ser, Senhor, Tua para sempre sim. Toma, ó Deus, o meu querer, faze o Teu, ó Salvador, hoje habita no meu ser, enche-me do Teu fervor, a minha alma lava, Salvador, no Teu sangue puro carmesim. Minha vida toma para ser, Senhor, Tua para sempre sim. Ó, recebe-me, Senhor, quando venho me prostrar a Teus pés, ó Salvador, hoje vem me consagrar, a minha alma lava, Salvador, no Teu sangue puro carmesim. Minha vida toma para ser, Senhor, Tua para sempre sim. Amados irmãos, que nossos pés
somente vão. Que o hino fala, vão onde os santos possam ir. Santos, quem é santo? Nós somos santos. Que nós possamos ir, andar, caminhar sem medo, sem temer, mas que nós possamos buscar a face do Senhor, né? Numa eternal canção, que nossa voz Ele venha ouvir com amor, com paixão, em nome de Jesus. É esse Deus que nós temos que servir, é esse Deus que temos que buscar, é esse Deus que vai te responder quando você não tem nem palavras mais para buscar, nem palavras para louvar, mas é esse Deus que vai te responder nesta noite, é este Deus que vai te pegar no colo e te balançar e trazer para você uma nova canção, um renovo, uma vida nova, em nome de Jesus. Glórias a Deus, Senhor, meu Deus, meu Pai, eu quero agradecer essa rica oportunidade. Amém, Jesus. Glória a Deus, aleluia. Santo, santo, teu nome, Papai. Glórias a Deus, Pai. Glória a Deus. Irmãos, vamos estar orando para ouvir a melhor parte do culto, né? A palavra. A irmã Terezinha, né? Que Deus venha transmitir tudo que tem aqui pra gente. Vamos orar, igreja. Senhor, meu Deus e meu Pai, Senhor, desce com o seu Espírito Santo aqui, Pai. Que o Senhor transmita tudo que o Senhor tem através da irmã Terezinha, meu Pai. Ela está aqui como instrumento para ser usado, Senhor. Senhor, pedimos que o Senhor desça aqui, desce o céu aqui, Pai. Dê entendimento para ela nessa palavra aqui, em nome do Senhor Jesus, Pai. Eu agradeço, meu Deus. Amém. Quero saudar a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Quem está do outro lado desta live, né, participando, né, adorando a Deus neste culto, nesta noite. Creio que Deus tem uma palavra ao seu coração nesta noite. Eu apenas sou instrumento, mas quem fala é o Espírito Santo de Deus. E quero fazer um minutinho de oração antes de ler a palavra. Pai Celestial, eu me coloco diante da Tua presença, Senhor, neste momento. Espírito Santo de Deus, toma meus lábios, toma minha boca, coloca aquilo, Senhor, que o Senhor quer que eu fale nesta noite, Senhor. Porque nós sabemos que tem vidas necessitadas, Senhor. Aqui, Senhor, no meio do seu povo, na igreja, do outro lado desta live, Senhor. Fala-me como instrumento, Senhor, em Tuas mãos, Senhor. Em nome de Jesus. Vamos ler a palavra do Senhor, igreja. Juízes, capítulo 6, versículo 1. Aqui vai falar, né, de um juiz que se tornou juiz, né? Que é Gideão, um moço ainda muito jovem, a qual o Senhor se revelou a ele para guerrear em favor de Israel. Vamos ler a palavra do Senhor. Porém, os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas por 7 anos. E prevalecendo a mão dos midianitas sobre Israel, fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes, as cavernas e as fortificações, porque sucedia que, semeando Israel, subia os midianitas e os amalequitas, e também os do Oriente, contra eles subiam, e punham-se contra eles em campo, e destruíram a novidade da terra, até chegarem a Gaza, e não deixaram mantimento em Israel, e nem ovelha, nem bois,
nem jumento, porque subiam com seus gados e tendas, vinham como gafanhoto, em tanta multidão, que não podiam contar, nem a eles, nem aos seus camelos, e entraram na terra para destruir. Assim Israel empobreceu muito pela presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. E sucedeu que, clamando os filhos de Israel ao Senhor por causa dos midianitas, e enviou o Senhor um profeta aos filhos de Israel, que lhe disse: assim diz o Senhor Deus de Israel, do Egito: eu vos fiz subir, e vos tirei da casa da servidão, e vos livrei das mãos dos egípcios, e das mãos de todos quantos vos oprimiam. Eu o expeli diante de vós, e a vós dei a sua terra, e vos disse: eu sou o Senhor vosso Deus, não temais a outros deuses, dos amorreus, em cuja terra habitais, mas não destes ouvidos à minha voz. Aqui a palavra do Senhor fala, que o povo de Israel, ele foi oprimido pelos midianitas e pelos amalequitas, porque Israel fez o que era mal aos olhos do Senhor. Então Deus permitiu que o povo de Israel fosse por 7 anos oprimido pelos midianitas e pelos amalequitas. E aqui a palavra de Deus fala que os midianitas, eles prevaleciam sobre o povo de Israel, por causa que Israel fez o que era mal aos olhos do Senhor. E aqui a palavra de Deus fala que Israel empobreceu muito, porque os midianitas, os amalequitas oprimiam Israel de tal forma que roubava todos os mantimentos da terra, a qual Israel plantava. A Bíblia fala aqui que de ano em ano, de tempo em tempo, os midianitas, quando Israel eles faziam o que era mal aos olhos do Senhor, e quando Israel ele plantava, aqui a palavra de Deus diz que de tempo em tempo, Deus permitia que os midianitas, que era um povo opressor, era um povo a qual queria manter Israel escravo, e ali fala que os midianitas de tempo em tempo, quando Israel plantava, que o povo de Israel ia colher, fazer a colheita, os midianitas iam lá e saqueava os seus gados, saqueava os bois, saqueava tudo que Israel plantava. E ali eles iam lá e levavam tudo que Israel tinha. E faziam isso de tempo em tempo, conforme Israel, o povo de Israel, eles desobedeciam ao Senhor. Nós sabemos, igreja, que muitas vezes nós plantamos algo, nós colocamos algo diante do Senhor, e nós começamos a fazer a nossa plantação ali. Aqui fala que os midianitas, que o povo de Israel empobreceu muito pela presença dos midianitas. E nós sabemos que muitas vezes nós colocamos algo diante do Senhor, e ali nós começamos a nossa plantação. Mas no meio da caminhada nós se corrompemos, e nós muitas vezes entramos em rebelião e rebeldia contra o nosso Deus, assim como fez o povo de Israel nessa época. E aí Deus ele permite os midianitas. O que eram os midianitas? Era um povo opressor, era um povo que oprimia o povo de Israel, e o próprio Deus permitia isso. Quando Israel fazia o que era mal
aos olhos do Senhor. E ali fala que eles vinham e destruíam toda a terra e não deixavam mantimento nenhum em Israel, nem ovelha, nem boi, nem jumento, porque subiam com seus gados e tendas e vinham como gafanhoto em tanta multidão que não podiam contar. Eles vinham em tropa, eles vinham em multidão saquear a colheita de Israel. Quando Israel falava, agora vamos colher, os midianitas vinham e saqueavam a terra e levavam tudo. Não é assim, igreja, que acontece conosco? Não é muitas vezes que nós plantamos algo e nós achamos que nós vamos colher, e às vezes nós não cuidamos, e às vezes nós não vigiamos, e aí nós entramos em rebelião, em rebeldia com o nosso Deus, e muitas vezes nós achamos que está tudo bem e não está. E o Senhor muitas vezes Ele vem nos alertando, porque a palavra de Deus fala que o Senhor fala de várias maneiras a nós, e que o Senhor Ele é justo. Ele não permite nada em nossa vida sem que Ele envia os seus profetas ou alguém para avisar. Então o Senhor fala conosco de várias maneiras, porque no passado Ele falou de várias maneiras. Ele falou pelos profetas, Ele falou de várias maneiras no passado, e hoje o Senhor fala a mesma coisa de várias maneiras conosco. E às vezes nós não percebemos, nós ficamos distraídos. Quando nós vem o opressor vem e começa a nos oprimir. E nós muitas vezes perguntamos para o Senhor, por que nós estamos passando por isso? Porque muitas vezes nós não percebemos que nós entramos em rebeldia com o nosso Deus. Aí o opressor chega e ele saqueia e leva tudo. Mas aqui a palavra de Deus diz que em meio a tudo isso que Israel passou, a palavra de Deus diz assim, que Israel clamou ao Senhor quando eles se viram sem nada. Quando eles viram os midianitas, os amalequitas, aquele povo opressor que levou toda a sua colheita, eles clamaram ao Senhor. E sucedeu que, clamando os filhos de Israel ao Senhor, por causa da opressão dos midianitas, e enviou o Senhor um profeta aos filhos de Israel, que lhe disse, assim diz o Senhor de Israel, do Egito eu vos tirei e fiz subir da casa da servidão, e eu vos livrei das mãos dos egípcios e das mãos de todos quantos os oprimiam, e eu tirei eles diante de vós e vos dei a sua terra de volta. Então aqui a palavra de Deus fala que o povo de Israel, eles clamaram ao Senhor, e Deus ele levantou um jovem chamado Gideão. O anjo veio e apareceu a Gideão. O anjo se apareceu a Gideão e disse, Gideão, você precisa livrar Israel das mãos dos midianitas. Mas Gideão, quando o anjo veio e entregou aquela mensagem, Gideão ele temeu. Gideão ele ficou com medo. Aqui a palavra de Deus fala que Gideão ele se sentiu incapaz, porque naquela época havia uma cultura na família de Gideão, porque Gideão era o filho mais novo. E aqui a palavra de Deus fala que na cultura daquela época ele teria que pedir ao irmão mais velho para fazer alguma coisa. Era a cultura daquela época. Mas só que o anjo disse a Gideão, Gideão, não temas, não te mandei eu, Gideão. Então, quando o anjo falou, eu não te mandei
mandei eu, quer dizer que o anjo já tinha falado outras vezes com Gideão. Mas Gideão, ele temeu a cultura da sua família. E Gideão, por ele temer, muitas vezes ele se tornou escravo. Não é assim que acontece conosco? Muitas vezes o Senhor fala conosco: vai, não te mandei ele. Aqui a palavra de Deus fala que Gideão, ele se sentiu incapaz, ele se sentiu inferior, mas o anjo falou: vai, Gideão, que eu vou te usar para livrar Israel das mãos dos midianitas. Então você se coloca na minha presença, Gideão. E a Bíblia fala que Gideão, ele tinha tanto medo que os midianitas fossem lá roubar o trigo de novo. A Bíblia fala que Gideão, ele ia lá no lagar, socar o trigo, fazer lá a semente do trigo, plantar o trigo. Mas a palavra de Deus diz que ali no lagar não era lugar de plantar o trigo, porque ali era um lugar onde era pisada as uvas para formar o vinho. Mas o medo de Gideão era tão grande que Gideão ia plantar o trigo lá no lagar, no lugar de vinho. Medo dos midianitas ir lá e saquear aquilo que eles tinham. Mas quando o anjo apareceu a Gideão, o anjo disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? E que é feito das suas maravilhas, que os nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir da terra do Egito? Porque agora, Senhor, nos desamparou e nos deu nas mãos dos midianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse: vai nessa tua força e livrarás Israel das mãos dos midianitas. Porventura eu não te enviei? Então aqui muitas vezes nós passamos por determinadas situações na nossa vida e nós perguntamos para o Senhor: mas o Senhor não é conosco? Por que nos veio sobre tudo isso sobre nós? Não foi o Senhor que tirou nossos pais da terra da servidão, do Egito? Se o Senhor é comigo, por que sobreveio tudo isso? Por que os midianitas, por que os amalequitas vieram e roubaram a nossa colheita? Aí o anjo disse: vai com essa tua força, porque tu és um varão valoroso, escolhido para livrar o povo de Israel das mãos dos midianitas. E muitas vezes o Senhor manda nós fazer algo para Ele, e muitas vezes nós ficamos questionando com o nosso Deus: mas Senhor, se o Senhor é comigo, se o Senhor me escolheu para uma grande obra, se o Senhor me escolheu para executar algo na terra, por que o Senhor permitiu tudo isso na minha vida, na minha família, na vida do meu filho, na vida do meu marido, na empresa que eu trabalho, na minha vida financeira? Por que o Senhor permitiu tudo isso? Muitas vezes, igreja, é nesse momento de crise, porque aqui a palavra de Deus fala que Gideão lamentava a Deus e dizia que eles estavam em crise, e ainda o Senhor queria levantar ele para livrar Israel.
Gideão questionou isso com o anjo. O anjo estava falando com ele e ele estava preocupado. Muitas vezes, para o Senhor realizar algo na nossa vida, não é no tempo da bonança, não é no tempo da alegria, não é no tempo da prosperidade. Muitas vezes o Senhor, para nos levantar, é no tempo da crise. É no tempo da crise. E aqui o Senhor fala assim. Aqui o anjo fala para Gideão: Gideão, você se prepara, você se levanta. Se levanta, Gideão, porque eu vou te enviar para a guerra. Mas só que antes de eu te enviar para a guerra, Gideão, você vai derrubar o altar de Baal que o seu pai levantou. Então, Gideão, ele fez uma prova com Deus, que os irmãos já conhecem a história do novelo de lã, que o Gideão um dia pediu para estar seco, depois molhado. Então todos nós conhecemos essa história. Foi uma prova que Gideão fez com Deus. Aí o Senhor disse para Gideão: vai-te, Gideão, nessa tua força, porque eu já te mandei, eu já te enviei, Gideão. Então não temas, Gideão, que eu já te enviei. Aí o Senhor disse: Gideão, eu preciso que você derrube o altar de Baal do seu pai. O seu pai levantou um altar de Baal. E antes de você ir para a guerra, Gideão, você vai derrubar o altar de Baal. E assim Gideão fez. Gideão, ele derrubou o altar de Baal com medo da sua família. Porque a sua família temia o Deus de Baal, não temia o Deus Todo-Poderoso. E ali, Gideão, ele derrubou o altar de Baal. E aí o seu próprio pai viu que Deus era com Gideão. Porque ele viu que Gideão, ele derrubou aquele altar de Baal. E os deuses de Baal não puderam fazer nada contra Gideão. O seu próprio pai viu isso. E muitas vezes, igreja, para que Deus venha mostrar o poder dele na nossa vida, é necessário nós derrubar o altar de Baal, que era o altar de idolatria, que a família de Gideão servia, adorava outros deuses. Às vezes nós achamos que a idolatria, o altar de Baal é só imagem de escultura. Não é. O altar de Baal na nossa vida pode simbolizar muitas coisas. Tudo que nós colocamos entre nós, o nosso Deus, simboliza o altar de Baal, simboliza a idolatria. Tudo que nós colocamos entre nós, o nosso Deus, simboliza o altar de Baal. Então a nossa adoração, a nossa gratidão deve ser somente ao nosso Deus. E aí o Senhor disse para Gideão: Gideão, você vai separar homens que vai guerrear contigo nesta guerra. Aí o Senhor disse assim: Gideão, você pede que os covardes voltem para trás. Peça que os covardes voltem e que fiquem só os corajosos. Olha aí, igreja. Olha aí o Senhor falando conosco nesta noite. Sabe, igreja, eu vou dizer uma coisa para vocês. Para levar uma obra como essa, para levar um projeto como esse de cura, de libertação, é só para os corajosos. Não
enviou Gideão para libertar o povo de Israel da opressão dos midianitas. Então o Senhor, Ele nos coloca, Ele nos chama como soldado valente para alicerçar nessa guerra do reino de Deus com coragem. Isso é para os corajosos, isso não é para qualquer um. Porque se nós não for corajosos, se nós não pedir que o Senhor venha nos dar coragem, que o Senhor venha nos capacitar, nos alistar nessa guerra, nesse exército de Cristo, muitas vezes nós acovardamos e nós voltamos para trás e deixamos o reino de Deus na mão. E nós sabemos que o Senhor, Ele assegurou a nós, ao homem humano, ao ser humano, para levar essa palavra, para levar esse evangelho, porque senão Deus teria deixado essa obra com os anjos, porque a palavra de Deus fala que os anjos, eles queriam levar o evangelho. Aí o Senhor disse: não, essa obra é para o ser humano. Eu vou usar o ser humano na terra para pregar minha palavra, para pregar meu evangelho, para libertar vidas, para curar vidas, para transformar, para salvar. O Senhor confiou a nós essa palavra. E aí quando Gideão, ele começou a separar os homens que iriam seguir ele para a guerra, ali a palavra de Deus fala que Deus, ele disse para Gideão: Gideão, tem muita gente aí, Gideão, não precisa desse monte de homem para vencer essa guerra. Sabe por que o Senhor disse para Gideão: Gideão, peça que os covardes voltem. E aí os covardes começaram a voltar e foi ficando os corajosos. Mas o Senhor ainda disse para Gideão: Gideão, ainda é muita gente. Sabe por que Deus falou para Gideão diminuir o tanto de homens que Gideão estava separando para a guerra? Porque o Senhor queria mostrar o poder dele para o povo de Israel, e mostrar que Deus era com Israel, e que quando Israel clamou o Senhor disse: Gideão, 300 homens já basta, 300 homens basta, Gideão, porque eu vou mostrar para o povo os midianitas, eu vou mostrar para os amalequitas, porque eu sou com o meu povo, eu sou com Israel. O Senhor não queria que Gideão colocasse um monte de homens, sabe por quê? Para eles não se gloriarem, para eles não dizer que eles venceram aquela guerra na força do braço deles. Aí o Senhor disse: é muita gente, Gideão, só 300 homens, porque eu vou nessa guerra contigo, eu vou vencer essa guerra contigo, Gideão. E ali o Senhor usou Gideão naquela batalha, e ali fala que Gideão, mais os 300 homens, venceu aquela batalha. Ali, sabe o que aconteceu? Gideão punhou os midianitas para correr. Gideão colocou os midianitas para correr, porque eles saqueavam, eles oprimiam o povo de Israel. E nesta noite não é diferente. O Senhor quer colocar os midianitas para correr, os nossos inimigos, aqueles que vêm e roubam a nossa colheita, aqueles que vêm e roubam a nossa plantação. Ali fala que eles roubaram toda a colheita financeira do povo de Israel. Mas muitas vezes a nossa colheita financeira, que o nosso inimigo, ou os nossos inimigos, têm tentado roubar de nós, às vezes é outra coisa. Às vezes é a nossa família, às vezes é o nosso ministério, às vezes é a nossa vida financeira. Tem vários. Tem várias situações que acontecem na nossa vida. E aí, o
Senhor quer nos livrar. Aquele povo, Gideão, ele disse: Senhor, se o Senhor é comigo, por que veio sobre mim tudo isso? E muitas vezes nós perguntamos isso para o Senhor: por que, Senhor, sobreveio sobre mim isso, se o Senhor era comigo? E nós questionamos muitas vezes, mas o Senhor, Ele permite muitas coisas na nossa vida, porque o Senhor, Ele tem um propósito, Ele tem algo a realizar na nossa vida lá na frente. E o Senhor permite muitas coisas, e nós sabemos que na nossa caminhada com Cristo, muitas vezes nós se corrompemos, nós estamos caminhando para o caminho da promessa, para o caminho do propósito que Deus colocou diante de nós, para que nós venhamos alcançar, mas na caminhada nós se corrompemos, e aí o Senhor entra, muitas vezes em juízo conosco, e o Senhor permite que os midianitas, os amalequitas entram na nossa vida, entram na nossa casa e saqueia tudo, e leva tudo, porque o Senhor, Ele quer que nós se colocamos, Ele quer que nós se dobramos, Ele quer que nós obedecemos a sua palavra, Ele quer que nós colocamos Ele em primeiro lugar na nossa vida, que nós arranquemos o altar de Baal do nosso meio, que nós arranquemos o altar de Baal da nossa casa. O Senhor quer que nós adoramos somente a Ele e deixamos a idolatria de lado, porque os pais de Gideão, eles levantaram o altar de Baal, e ali eles viviam idolatria, e ali o Senhor não se agradou disso, e o Senhor permitiu que os midianitas, os amalequitas, fosse até a colheita de Israel e levasse tudo. E não é diferente conosco, não é diferente conosco. Às vezes você pode estar se perguntando: Senhor, o que eu estou fazendo aqui? Senhor, eu estou em lugar que eu nem queria estar, eu estou fazendo algo que eu nem queria fazer. Mas em tudo o Senhor tem um propósito. Não importa onde você está, o que você está fazendo, esse lugar pode ser o começo, até você chegar onde Deus quer que você chegue. O caminho da promessa é algo maior que o Senhor tem. E às vezes nós questionamos com Deus: Senhor, eu não queria estar fazendo isso, eu queria estar fazendo aquilo, eu não queria estar aqui, eu queria estar lá. Senhor, eu não queria estar naquela empresa, eu queria estar em outra empresa. Senhor, eu não queria estar ganhando esse salário, eu queria estar ganhando um salário maior. Mas muitas vezes o Senhor permite nós estar em lugares ou em determinadas situações, para nós chegar ao objetivo, o propósito que Deus quer que nós chegamos. Porque Deus queria derrubar o altar que foi levantado pelos pais de Gideão, e Deus queria mostrar o poder dele, e mostrar para os midianitas, e mostrar para os amalequitas, que ele ainda tinha domínio sobre o povo dele, sobre o povo de Israel. Israel, eles prevalecaram contra Deus, mas Deus amava o povo de Israel. Então Deus permitiu a luta, a guerra para o povo de Israel, porque Deus queria conserto. Deus queria conserto, e Deus queria levantar Gideão. E muitas vezes o Senhor permite algo na nossa vida, porque Ele precisa nos levantar. Ele precisa que nós se colocamos no propósito que Ele quer, na posição que Ele quer. O Senhor precisa que nós se posicionamos, que nós se colocamos. Aí o Senhor permite algo na nossa vida, que vai muitas vezes nos deixar abatidos, oprimidos, tristes, angustiados.
mas é porque o Senhor tem um propósito. O Senhor quer levantar para algo maior na nossa vida. Quem sabe o Senhor quer entregar algo grande na sua vida e você se questiona, se sente incapaz, se sente inferior, como Gideão se sentiu daquela maneira. Mas o anjo disse: Gideão, vai Gideão, eu já te mandei. Muitas vezes o Senhor fala conosco: vai, eu já te mandei. Gideão, ele temia a cultura da sua família, mas o Senhor falou: vai Gideão, eu já te mandei. Não olha para a cultura da sua família, não olha para a cultura dos seus pais, não olha para a religião dos seus pais. Eu te mandei, Gideão, vai nessa tua força, porque eu sou contigo. E o Senhor fala conosco: vai nessa tua força, que o Senhor é contigo. O Senhor quer te levantar. O Senhor quer te levantar para um propósito maior, para algo maior. Então não questiona, não se sente incapaz, não se sente inferior. Vai, obedeça a voz do Senhor e faz aquilo que o Senhor tem pedido. Tem épocas na nossa vida, igreja, que é tempo de nós se calar. Porque muitas vezes o Senhor está o quê? Nos observando. O que nós fazemos, o que nós falamos, o Senhor está nos observando. Muitas vezes tem tempo na nossa vida que o Senhor está nos observando. E tem tempo que o Senhor começa a dar os sinais. O Senhor começa a falar em visão, começa a falar em sonho, começa a falar em revelação, através do profeta. O Senhor começa a dar os seus sinais. Então há tempo para todas as coisas. E nós temos que observar os sinais. Tem momento que nós temos só que fazer e ficar quieto, ficar calado, porque o Senhor está nos observando. O Senhor está nos preparando para uma grande obra. O Senhor está nos preparando para algo maior. E nós temos que prestar atenção, porque o Senhor, Ele fala de várias maneiras. E muitas vezes nós estamos desligados. E o Senhor está falando. E nós deixamos o tempo passar desapercebido. E a palavra de Deus diz assim, que o anjo estava todo o tempo ali falando com Gideão. E Gideão questionando. E o anjo falando: vai Gideão, vai que eu já te mandei. Vai. E muitas vezes o Senhor fala: vai, eu já te mandei. Eu já te mandei. Não tema a cultura dos seus pais, não tema a religião dos seus pais. Vai Gideão, eu já te mandei. Vai nessa força, porque tu és varão valoroso para mim. E você vai vencer essa guerra. E você vai livrar o meu povo das mãos do opressor, das mãos dos midianitas, dos amalequitas. E o Senhor fala para nós nesta noite: vai nessa tua força, vai e me obedeça, porque tu vai livrar o meu povo das mãos de Satanás, das mãos do diabo, das mãos das trevas. Vai nessa tua força, porque tu serás, Gideão. Tu serás um varão valoroso. E tu vai vencer essa guerra, Gideão. E a palavra de Deus diz assim, que Gideão venceu a guerra, porque o Senhor era com ele. Gideão não precisou de muita gente. Muitas vezes nós queremos um monte de gente para andar conosco, mas muitas vezes são pessoas que não somam, são pessoas que não têm a mesma visão, são pessoas que vêm para nos atrapalhar, em vez de fazer a obra e avante. E muitas vezes nós queremos uma multidão. E Deus falou para Gideão: Gideão, é muita gente, Gideão. Não precisa muita gente. Tu vai vencer essa guerra com 300 homens. E muitas vezes nós queremos um monte de gente andando com nós. Muitas vezes, muita gente vai atrapalhar. Vai atrapalhar a obra de Deus caminhar. Porque muitas vezes não vai dar na mesma visão, não vai dar na mesma direção. Você vai puxar para frente, alguém vai puxar para trás. Você vai colocar algo e alguém vai dizer: não, mas para que isso, para que aquilo? E muitas
vez de ajudar a obra de Deus, atrapalha. Então vai nessa tua força, como Deus tem te revelado, como Deus tem te mostrado, e você vai livrar o meu povo das mãos de Satanás. Então o Senhor pede para nós nessa noite se colocar como instrumento, se colocar como guerreiro valente, alicerçado, para livrar o meu povo, para livrar o povo de Deus das mãos de Satanás, das mãos dos demônios, que é um opressor, que oprime a igreja, que oprime a família, que oprime o jovem, que oprime a nossa nação, que oprime aqueles que têm vontade, que têm desejo de servir a Deus. Então vai nessa tua força, porque eu sou contigo, Gideão, e você vai vencer essa guerra só com 300 homens. Eu vou fazer isso, Gideão, porque essa glória será para mim. Para ninguém falar que venceu essa guerra pela força do braço, ou porque eu sou bom, ou porque isso, porque aquilo. Não. É o Senhor que entra na peleja conosco, e nós vencemos qualquer guerra, qualquer batalha, porque nós colocamos o Senhor à frente. Por isso nós temos que orar ao Senhor. Senhor, quem irá comigo nessa guerra? Quem irá pelejar comigo nessa guerra? E o Senhor vai te dar direção. O Senhor vai te dar orientação para que você venha vencer esta guerra. Por quê? Porque você está na direção do Senhor. Porque você está caminhando na direção do Senhor. E não é com muita gente que você vai vencer essa guerra. Não. São poucas pessoas. São poucas pessoas, mas pessoas que estão na mesma visão, na mesma direção, no mesmo propósito, e a obra de Deus vai caminhar, e tudo vai dar certo, e o povo do Senhor vai ser livrado, e o povo de Israel vai vencer, e o povo do Senhor vai prosperar, e o povo do Senhor vai caminhar na vitória, e o povo do Senhor vai ser liberto, vai ser curado, vai ser restaurado. Porque são homens na mesma visão, na mesma direção, no mesmo propósito. E o Senhor vai ser conosco. O Senhor vai ser como aqueles que caminham para somar. Porque nós sabemos que muitos não vêm para somar. Muitos vêm para dividir, para questionar. E atrasa a obra de Deus, atrasa o propósito de Deus, atrasa tudo. E nós precisamos avançar, nós precisamos somar e não dividir, porque para o reino de Deus não dá para dividir. Para o reino de Deus tem que somar, para que a obra de Deus vá avante, para que a obra de Deus cresça, e para que a obra de Deus seja próspera em todas as áreas. Amém, igreja? Eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. E Deus, Ele irá te fazer grandes coisas. Em nome de Jesus. Amém, igreja. Irmãos, Deus fala conosco, né? O tempo todo Ele fala com a gente, né? Só que às vezes a gente procrastina, né? Em vez de escutar a voz dele, né? Amém. Vamos aos avisos. Amanhã, tarde da bênção, a partir das 14h30, mais um pouco às 15, né? Quarta-feira às 19h30 aqui, né? Sábado às 19h30 lá no Cristo Rei. E domingo às 18h30 aqui também, né? E terça-feira lá no Cristo Rei também às 19h30. Irmãos, vamos estar encerrando. Vamos agradecer a Deus pela essa palavra, né? Meus irmãos que estão na live, compartilhem com mais alguém. Que essa palavra pode não ter falado contigo, mas pode falar com mais outra pessoa que está precisando dessa palavra.
Amém? Vamos orar, igreja. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado por o Senhor estar aqui conosco nessa noite, Pai. Pai, eu agradeço pelo Senhor ter transmitido essa palavra no nosso coração, Pai. Senhor, meu Deus, comece a nossa semana conosco, Pai. Senhor, nos guarda, nos livre de todo mal, meu Pai. Senhor, oro também por esse Brasil, Pai, que muitos andam preocupados, Pai. Só que eles não veem que temos um Deus. Senhor amado, guarda cada alma que aqui está e as que não estão também, Pai. O Senhor sabe tudo que nós precisamos, Pai. Senhor, abre nossos olhos espirituais, Pai, para que a gente venha pedir o que o Senhor tem para a gente, Pai. A sua direção, meu Deus. Senhor, oro por cada vida também que está naquela live ali, Senhor. Os guarda, os livra de todo mal, Pai. Guarda suas famílias. Guarda seus pensamentos. Os seus sentimentos, Pai. Em nome de Jesus, eu agradeço, meu Deus. Se Deus é por nós, agindo Deus, Quem impedirá? ninguém, igreja. Amém.